Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê revelação ao coração em mais essa meditação. Nós queremos continuar falando sobre maturidade e caráter e vendo hoje sobre a fé prática, o sexto aspecto sobre uma fé prática. E vamos falar sobre desfrutar. Para isso nós queremos ler na palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 6, os versos 20 a 23. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer? Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, que me tenho alegrado, e ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Davi era um homem muito espontâneo. Ele era alguém que tinha aprendido a se alegrar na presença de Deus, que tinha aprendido a extravasar a sua felicidade, o seu contentamento na presença do Senhor. No caso específico desse texto, Davi estava tão eufórico porque a arca do Senhor tinha voltado para Jerusalém, que ele dançava com toda a espontaneidade à frente do seu povo. Davi não estava preocupado com o que o povo ia pensar. Davi não estava preocupado com as honras do rei. Ele estava preocupado apenas com um fato. Ele estava feliz com Deus e ele queria se expressar assim diante do seu Senhor. No entanto, Mical, que era sua esposa, era filha de Saul, mas era a esposa de Davi, ela se escandaliza com aquilo. Ela fica tão preocupada com as aparências que ela repreende Davi e diz: onde já se viu o rei dançar dessa forma? As servas do rei viram o rei se lançar nessa euforia toda, as suas vestes se levantarem. Ou seja, ela estava preocupada com uma aparência. Ela estava preocupada apenas com o que os outros iam pensar, se iam considerar que o rei estava sendo alguém do povo e não o grande rei. A preocupação com as aparências tem sido uma das coisas que mais travam a vida espiritual das pessoas. São aqueles que ainda não aprenderam a espontaneidade, ainda não aprenderam a se soltar na presença de Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas precisam pular como Davi pulou. Não estou dizendo que todas as pessoas precisam gritar, precisam ser inconvenientes. Não é isso. Na verdade, espontaneidade tem a ver com aquilo que cada um é. Há aquelas pessoas que são mais contidas, algumas pessoas são mais espontâneas, alguns mais sanguíneos, gostam de pular, gostam de expressar, extravasar. Outros mais contidos são aquelas pessoas que na sua intimidade com Deus colocam todo o seu coração, sem necessariamente ser tão espontâneo no sentido de de extravasar sentimentos, mas conseguem colocar aquilo que está no coração diante de Deus. Não é dessa parte externa que eu estou falando, mas estou falando das preocupações que nos impedem de ser nós mesmos diante de Deus. Quantas vezes nós já quisemos colocar palavras, já desejamos colocar em ações, em atitudes, em gestos, diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo, mas não fizemos porque nos preocupávamos com aqueles que estavam à nossa volta. Muitas vezes no culto, a pessoa ela quer se extravasar diante de Deus de alguma forma, mas não consegue, porque se preocupa com quem está do lado esquerdo, do lado direito,
está mais preocupado com as aparências do que com Deus. Mical sofreu dura consequência de não ter permitido que o seu próprio coração fosse sincero com Deus. Davi seguiu a sua vida segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era sincero. Apesar de ter cometido muitos erros na vida, Davi tinha um coração sincero para com Deus. E quando ele estava na presença de Deus, ele era ele mesmo. Ele não era o que os outros queriam, ele era Davi. Ele não era Mical, ele não era Saul, ele não era qualquer outra pessoa. Ele era ele mesmo. E é isso que eu te convido a ser. Você mesmo. Ser quem você é, quem Deus te criou para ser, mas ser transparente e sincero em todos os momentos diante de Deus e por causa de Deus diante das pessoas. Só assim você vai encontrar aquilo que de fato é desfrutar a vida, é viver com intensidade a vida que Deus te deu. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar.